Olá, hoje é o primeiro episódio da primeira temporada que nós estamos aqui no Pode Além. Meu nome é Ciane Menegossi Pistorello, sou advogada, sou professora, escritora, mãe, esposa e estou muito feliz aqui em dividir essa mesa com a minha amiga Neuza Fante. E eu também estou muito feliz de estar aqui contigo, Ciane. Sou Neuza Piccoli Fante, psicóloga clínica, palestrante, escritora, especialista em luto, também mãe, esposa e avó. E a gente escolheu o Pode Além para um Pode Além mais amplo, além da palavra, além do entendimento, além da nossa compreensão, para poder abranger algo a mais, o que está escrito nas entrelinhas. Eu comecei a ter vontade de fazer o podcast porque eu via que a sociedade precisava de alguma coisa que demonstrasse que a gente pode ir além, realmente. E aí veio a ideia de convidar a Neuza. Nesse desafio, acho que o convite ela recebeu com surpresa, né? Imagino. Com certeza. Mas por tudo que me ajudou, né? Foi minha psicóloga por um tempo, agora não é mais. E tudo que me ajudou e fez mudanças na minha vida. Eu pensei que juntas nós poderíamos também trazer isso para todos. E eu tenho como base que a tua determinação, direção, me inspira. E ficar perto de pessoas que nos inspiram nos ajuda a ir além. E é esse o nosso propósito. Nossa, que legal. As pessoas entenderem, nós fizemos vários agendamentos, a agenda da Neuza não fechava com a minha, nós marcávamos, acabava acontecendo alguma coisa, não conseguia, íamos por um caminho, depois resolvíamos mudar tudo para ficar um pouco melhor. Mas, realmente, nós trilhamos um caminho com vontade e que fosse o nosso jeito e que isso também traga cada vez mais o público a nos acompanhar. E ele foi clareando de vez em quando, né, o caminho. Verdade, para que todos saibam. Então, a gente resolveu fazer os quadros que nos representam e que representam o Pode Além, né? Nós sentamos e conversamos, né? Eu me lembro, o que representa? Me fez a pergunta. Isso. A Neuza me perguntou, o que representa para ti ir além, né? Nós tivemos até a dúvida do ir, né? Isso. Ficamos num debate da parte. Pode além e pode ir aqui. E aí eu me lembro que eu disse, para mim, quando eu penso em ir além, eu lembro de uma estrada. E eu achei que foi muito gratificante, porque sem pensar, as nossas famílias acabaram participando da foto. Perfeito. E olha que detalhe bonito que surge agora. O Pode Além, ele conversa com o passado, com o presente e com o futuro. É verdade, não tinha pensado. Legal, né? Bem interessante essa junção de tudo através dos convidados e através das nossas buscas para estar aqui. É verdade. Então, a gente quis fazer assim, os detalhes com o nosso jeito, mas também a foto. E quem tirou as fotos foi a família, né? Todo mundo dando opinião e participando do seu jeito. Mas foi realmente um momento que a gente trilhou desde o começo, né? Trilhou desde do nome, ao logotipo, tudo do nosso jeito, os convidados. E é isso que a gente quer demonstrar, eu acho, que nós podemos ir além. Mas que a gente quer muito mais, né? A gente quer trazer um pouco mais para cada um que nos acompanha, que uma reflexão maior da vida cotidiana. Perfeito. E acho que cada convidado, na sua essência, agora, os primeiros nomes que vão surgindo, eles trazem isso, né? Uma esperança dentro da sua história, né? Uma lição de vida, como conseguir, como dar conta, como resgatar aquela força interna. Vejo que muitos têm isso. A direção não caiu de presente no colo deles. Eles precisaram construir devagarinho essa direção. E todos tiveram muitos problemas, né? Sim. Problemas para chegar, né? E tem problemas, mas assim, problemas grandes, problemas que eles imaginavam que não conseguiriam superar e coisas que a gente não tinha na internet, né? Sim. Que a gente foi descobrindo, conversando, sabendo um pouquinho mais da vida de cada um. Então, a gente poderia dizer que o Pode Além também é dedicação de ir atrás da história de cada um, de resgatar fragmentos para depois a gente conversar aqui. Exatamente. E acho que é isso que a gente quer que cada um se identifique. Que cada um, daqui a pouco, no seu passado, no seu presente, no seu futuro, consiga trabalhar mais a esperança, a dedicação, a perseverança. São vários detalhes, né? O Pode é muito amplo, além do que a gente imagina. Pode Além é amplo e vai se tornando cada vez mais. É muito bom tê-la aqui, Silvana, hoje. Obrigada, Neuza. Obrigada, Ciane. Que honra para mim. Estou muito honrada, estou me sentindo lisonjeada de contribuir, de ser uma das primeiras entrevistadas nesse projeto tão inovador, que conversa com os tempos atuais, né? E agradeço mesmo, espero que a gente possa aí trocar muitas ideias, muitos insights e que o projeto tenha vida longa, né? Vamos começar por
aí, então, Silvana. Qual que foi o ponto de conexão que te levou ao jornalismo? Ele começou devagar dentro de ti ou ele veio de repente? Então, eu acredito que eu tenha nascido assim com essa alma jornalística desde muito nova, pelos relatos da minha mãe. Eu era aquela criança que queria saber muito, perguntava muito, até constrangia as pessoas adultas pelas perguntas, né? Muito curiosa e muito leitora também. Sempre me dediquei muito à leitura de clássicos, enfim, de livros de ficção, desde criança. Por volta dos 13 anos, então eu vim com essa ideia para meus pais de que eu gostaria de, quando viesse o vestibular, se eu pudesse fazer jornalismo. No que eles acharam que era uma ideia maluca de uma criança, né? E ainda minha mãe disse, mas mana, porque eu tenho outros irmãos, então ela me chamava de mana. Você vai trabalhar aonde? Você vai querer ser uma Fátima Bernardes? E eu falei, mas por que não, né? Mas na verdade eu já estava vendo jornalismo muito mais do que a TV, né? A minha mãe, né? Numa cidade pequena, não estava enxergando o jornalismo com todas as facetas que ele tem, né? De comunicação. Quando eu finalizei, então, o ensino médio em Nova Bassano, cidade da região da Serra Gaúcha, comecei a alimentar essa ideia de onde eu iria fazer jornalismo, né? E Caxias tornou-se uma possibilidade por ter conhecidos, amigos da família aqui. E eu fiz vestibular e acabei ingressando no curso aqui em Caxias do Sul, de jornalismo. E aí você se mudou ou continuou? Não, me mudei região? pra cá, então. Me mudei pra cá. Então foi uma mudança total. Total. Eu tinha 19 anos e eu vim pra cá. Havia uma pessoa em Nova Bassano que morava aqui, que era amiga da família, que me acolheu muito bem, a Miriam. E ela já estava finalizando os estudos aqui, já estava numa outra condição, pôde me amparar bastante e morava naquilo que a gente chama uma república, né? Num apartamento onde se divide os custos com outros estudantes. Ela morava com outras 2 estudantes, uma de psicologia, outra de direito, e ela. E ela convenceu as meninas que havia uma menina lá do interior que queria fazer jornalismo. Caberia, sim, a 4ª pessoa no apartamento, né? E foi-se pela comunicação social que tinha jornalismo e relações públicas. Exatamente. Né? Então, naquele momento, eu já escolhi o jornalismo, né? E ali eu fui seguindo, né? Mas, desde o início, eu acreditava que eu precisava já treinar. Eu sempre acreditei muito nisso, que apenas o estudo não seria o suficiente para me garantir um sucesso na carreira. Porque essa era a grande dúvida da minha família. Você está entrando num curso que não é, assim, a gente sabe, não é aquele curso que vai te dar toda aquela garantia, né? Havia, sim, uma necessidade de eu conseguir me inserir nesse universo da comunicação, que no momento era bastante restrito até hoje. Não dá para dizer que todo mundo que faz jornalismo é bem sucedido, assim como em qualquer área, né? Sem dúvida. Então, naquele momento, eu ingressei em 95 no curso de jornalismo da UX. Em 96, eu já passando na frente da Rádio Caxias, na Garibaldi, eu resolvi subir. Subi, peguei último andar, subi lá, pedi para falar com o coordenador de jornalismo, Evandro Fontana, na época, e me ofereci a ser jornalista como estagiária, né, na rádio. E não sei se ele foi com a minha cara, nem sei se ele lembra disso, mas enfim, ele me oportunizou. Eu não sabia nem ligar o computador, sabe? Não sabia nada, porque era tudo bem no início, nem havia uma transição ainda tecnológica na época, e assim eu comecei a já atuar na área. Então, parte do tempo eu fazia faculdade. E a outra parte, às vezes até maior do que o tempo da faculdade, eu me dedicava já a atuar. Não parava. Foi ali que a força foi crescendo e foi se desenvolvendo. Foi ali. Então, eu permaneci até 98 na Rádio Caxias, quando eu percebi que gostava muito de escrever. Muito, muito. E sempre que eu escrevia os meus textos para os boletins lidos por outros apresentadores, que não eu, porque eu não era apresentadora, eu sempre era elogiada pelos meus textos, porque eles sempre extrapolavam um pouquinho a questão da superficialidade, entre aspas, da rádio. Eles acabavam aprofundando um pouco mais os temas. Acabavam ficando até grandes, às vezes demais. Tinha que cortar, né? Mas então eu percebi assim, talvez o meu futuro seria tão melhor se eu pudesse trabalhar num jornal. Eu poderia pegar a pauta, ligar para a fonte, para a Neuza, ou para a Ciane, falar sobre reforma tributária ou da Previdência, não sei, e explorar um pouquinho mais, porque eu estou gostando muito de desenvolver a pauta, né?
Então, em 98, por aí, eu saí da rádio. Em 99, comecei a buscar oportunidades de trabalhar em jornalismo impresso. Não existia online na época. O jornalismo nasceu justamente para alcançar a população, ao leitor, ao ouvinte, ao telespectador, a informação de uma forma que todos possam compreender. Mesmo que não exatamente os detalhes, mas uma ideia geral, todos precisam compreender. Quem te enxerga com esse sorriso lindo, esse vamos à luta sempre, não vê os desafios, eles são muitos mesmo. Muitos. Na vida pessoal, imensos, renderia muito tempo nessa conversa. Na vida profissional, eles são muito exigentes, né? Para todo profissional que quer, de fato, estar qualificado, capacitado, dialogar com o seu tempo, ele precisa estar em constante reciclamento, né? E autoconfiança, autodescoberta, porque a gente vai se descobrindo ao longo dessa carreira, né? Pontos fortes em que você pode melhorar ainda mais, e todo mundo tem os seus pontos fracos, aqueles que precisa estar sempre de olho, né? Para que eles não venham a corromper todo o brilho de uma carreira, né? Sim. Em 2019, essa história, então, esse capítulo da minha história, 18 anos no jornal diário, pioneiro, muito desafiador, me renderam muitas vitórias, prêmios, viagens internacionais, viagens nacionais, coberturas. Essa viagem, esse capítulo termina, então, né? Houve essa minha necessidade de fazer algo ainda mais autoral, né? Sim. E da onde veio esse sonho do portal? Esse sonho aconteceu uns 5 anos antes. Me deu um insight um dia, trabalhando, conversando com uma colega minha de trabalho, que é jornalista, que eu admiro muito. E eu falei para ela assim, eu acho que teria espaço em Caxias para um veículo online, um portal de notícias que fosse mais focado em empreendedorismo. Bem viver, vinhos, gastronomia, cultura, e que nesse portal não tivesse aqueles assuntos que mancham a imagem das empresas. Esse portal não poderia ter vinculado mortes, crimes, acidentes, nem política não poderia ter. O anunciante estaria num lugar onde só teria o ponto de vista da inspiração para as pessoas, né? O ponto de vista do que existe de bonito. Não que seja um espaço autista, que não veja o mundo, não, mas é o foco dele. O foco é mostrar o que está dando certo, as histórias que estão dando certo, para que outros empreendedores também queiram se inspirar e também sejam inspiração para os demais. Aquilo que a gente enxerga, nem sempre o outro consegue ver. Eu enxergava isso tão claro, e quando eu falava, as pessoas, eu percebia que elas desmereciam essa minha energia que eu botava nisso. Elas falavam assim, meu Deus, que delírio, que coisa, que elas imaginavam, tipo, uma blog, já tem um monte de blog. Ela falou, não é um blog, é um site, mas um site bonito, com cara de arte, uma coisa que o anunciante quer estar, porque ele não quer estar lá com a imagem do anúncio dele e do lado, não sei o que, tantas mortes na Serra em 2024. Ele não quer. Ele quer estar num outro ambiente. O leitor também não quer. Não é todo mundo que gosta de ler esses assuntos, né? Eu quero um espaço para empresários. Em 2019, encerra essa etapa no jornal, então aquilo era como se já existisse. Já estava todo pronto. Não existia nada, é como se já existisse. De tanto que ficaram aqueles 5 anos, aquilo, é como se aquele produto existisse, que eu clicasse e ele estivesse. Perfeito. Mas ele não existia. E aí eu falava para as pessoas, mas eu falava como se existisse. Eu falava assim, eu tenho um site para lançar. E as pessoas diziam, mas onde está esse site? Não, eu não fiz ainda. Tá, mas você está falando que tu tem. Sim, eu enxergo ele, eu sei, ele existe, mas ele existe aonde? Não, calma. Mas tu vai lançar quando? Em março de 2020 eu vou lançar. Isso era novembro de 2019. Quando eu saí do jornal. Era novembro de 2019. Mas em 3 meses, tu vai criar esse produto em 3 meses? Sim, tá tudo pronto. Mas aonde que tá? Tá tudo. Eram uns rascunhos, tá tudo. Eu tenho lá em casa guardado esses rascunhos. Tava lá, sessões, conversa fiada, menu da vida,
todas as sessões, tava tudo já escrito. Não me pergunte de onde veio. Às vezes eu acredito que nem seja eu que tenha feito isso. Como se tivesse vindo uma inspiração divina, assim. E aí eu comecei a falar, eu quero lançar dia 13 de março de 2020, mas nós não tínhamos nada. Foi chegando o Natal, não tinha nada. E eu a data contratei era uma equipe. Como? A data era significativa? Não sei, porque eu cheguei à conclusão que se eu colocasse a data, a chance de sair seria maior. Então, ali no começo do ano de 2020, eu corri, consegui achar uma empresa que conseguisse fazer em tempo recorde esse projeto de fato, porque exigia uma rapidez para fazer. Sim. Né? E foi a Macau, agência de Caxias. Eles trabalharam muito, finais de semana inteiros. E quando a Carla, uma das diretoras, me apresentou o portal, assim, o desenho, eu disse, é exatamente isso. O segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para elas virem até você. Nossa, obrigada. Mário Quintana, nosso eterno poeta. Se você cuidar muito bem, se capacitar, estudar, estar apto, o universo sempre trará oportunidades. Sempre, sempre, sempre. Mesmo que uma porta se feche. Abre uma janela. Abre. E ela vai se fechar, mas vai acontecer algo. Uma fresta, talvez, né? Exato. Mas algo vai acontecer. E hoje nós estamos com uma pessoa muito especial, o Dr. Júlio César D'Agostini. Obrigado pelo convite também. E onde a gente puder ajudar, com o maior prazer. A infância minha, como da maioria da minha idade, eu tenho 66 anos, né? Foi uma infância maravilhosa, onde não existia o tal do celular, não existiam outras coisas, a gente podia realmente brincar e ter uma infância, na verdade. Então, eu tive uma infância muito intensa, estudando, claro, mas muito boa, com recordações espetaculares. E quando começou a surgir o desejo de empreender? Na verdade, eu fui fazer engenharia mecânica, não tem nada a ver comigo. Viu? Então, fiz 3 anos e meio na PUC, me transferi para Caxias para terminar a faculdade aqui de engenharia mecânica. Não terminei, eu vi que não era. Quando eu comecei a fazer, aí eu fazia paralelo aqui em Caxias da administração de empresa. Quando eu fui fazer meu primeiro estágio, aí que a gente surgiu mais ou menos, porque eu fui fazer o estágio na Grale, lá com o seu Mário Ruaro, que é meu amigo até hoje. E fui fazer o estágio na Grale e fiquei preso 3 meses dentro do escritório. E aí eu imaginei 3 meses preso dentro de uma fábrica por resto da vida, jamais. Então, e naquela época lá o pessoal da Grale reclamava muito da alimentação. Todo dia a mesma comida, não é a Grale, qualquer outro lugar, na verdade. Sim. E aí eu resolvi encerrar meu estágio de 3 meses e montei um X na frente da Grale para fazer a alimentação do pessoal. Então eu montei um X lá e fiquei alguns anos lá. Foi muito, muito bom, graças a Deus. Essa visão empreendedora sempre teve, então, desde o início. Eu não sei se é visão, porque a gente vai indo, né? Mas eu digo com certeza absoluta que eu faço o que eu gosto. Então, tá. E não se acomoda, né? Jamais. Jamais. Não. Eu falo para os meus funcionários, mudando um pouco de assunto, o seguinte: como é bom ter problema quando a gente levanta. Porque a gente tem que resolver problema. Perfeito. Verdade. Como é bom ter problema, a gente tem que Muito ter problema, senão a gente não fica inquieto, tem que estar inquieto. O inquieto é que Então, produz, que vai além, então. Sim. E também que a gente, tu sendo inquieto e estando toda hora no trabalho, tu dá exemplo para as pessoas também que não existe coisa fácil, existe coisa trabalhada, né? Ótimo. E me diga assim, quando surgiu a paixão por vinhos? Então, como é que é o seu nascimento para essa área? Aí a vida vai. Na verdade, todo mundo tem sua história. Eu tenho minha história, vocês têm a história de vocês, todo mundo tem. Claro. Então foi nesse segmento e tal, um domingo de noite, meu pai me disse assim: Júlio, o pessoal está querendo um representante de maçã na Razip Vacaria. Eu já tinha meu negócio, me sobrava tempo. Aí vem a inquietude, né? Me sobrava tempo e eu, segunda-feira de manhã, não avisei ninguém, 8h30, estava em Vacaria. Fui lá ver como é que era e tal. Bom, era uma, não digo uma profissão, mas era um negócio que não existia, vender maçã. Porque naquela época, como é que funcionava vender maçã como fruta, de modo geral? Toda a produção ia para a Ceasa. A Ceasa vai para o supermercado vende. E numa conversa lá e tal, eu disse assim: então eu vou tentar fazer um trabalho diferente, que é eliminar o atravessador. Por que não
mandar a fruta direto para o supermercado. E não tinha esse costume na época, mas demorou um tempo e a gente conseguiu. E naquela época também não existia degustação de fruta no supermercado. Nós montamos isso, começamos a botar na boca a maçã, o pessoal começou a provar. Claro que conhece, todo mundo conhece a maçã, mas quando tu bota na boca uma maçã de qualidade, suculenta, Quer mais? dentro do ponto de venda, o pessoal compra, né? Afinal. Bom, aí eu criei essa forma de trabalhar. Então, na época eu era representante de Rio Grande do Sul. Eu era aqui de Caxias, depois eu fui do Rio Grande do Sul, depois fui de Santa Catarina, depois fui do Paraná. Então, toda a região sul eu era representante. Então, eu viajava bastante, vendia para o supermercado direto. E hoje o sistema é assim, cargas grandes, supermercado. Foi criando caminhos. Foi criando caminho. Eu, contando tudo isso para chegar na história do vinho. Claro, claro. E aí, quando o senhor Raul, em 1995, ele lançou o queijo Grão Formaggio, pelo conhecimento que eu tinha, pelo trabalho na região sul, foi nos dado para trabalhar na região sul com o queijo. Então, eu já tinha maçã e tal. Mas o senhor Raul, um grande visionário, né? Sim. Ele me dizia assim, Júlio, nós temos que também ter ponto de venda. Eu já tinha ponto de venda aqui em Caxias, onde está a Bocati hoje, que era 4x2. E aí, com o apoio dele, também resolvemos abrir esse ponto de venda. Quando nós começamos a abrir o ponto de venda, o senhor Raul tinha muito conhecido, e aí ele me dava a lista para quem visitar. Aí eu comecei a visitar o seu Paulo Bellini, essa turma toda de empresa e tal, o seu Steder. E aí quando vinha gente de fora de Caxias, que Caxias é uma cidade de turismo de negócio, a gente começou a receber esse pessoal para comprar o queijo, que todo mundo queria conhecer o queijo, aquele queijo famoso, afinal. Bom, aí começou o vinho, porque esse pessoal de fora dizia assim, mas tem que ter um vinho nacional, tem que ter um vinho nacional. Isso aí. Isso em 96 já. A Bocati faz 30 anos o ano que vem. Oh, beleza, olha ali. Nessa época, outubro. E então começamos a trabalhar um vinho, escolhemos uma vinícola nacional na época, que era Miolo, que estava se destacando bastante e tal. E assim foi. E a princípio a gente queria trabalhar com o queijo e com a vinícola Miolo. Não foi suficiente. Foi abrir espaço. Porque não adianta. Eu gosto da Miolo, tem um que não gosta, então a gente vai ter que diversificar. Então fomos diversificando, sempre pensando em ter só vinho nacional. Chegou uma época que não deu para ter só vinho nacional. O pessoal aí da região aqui queria vinho importado. Nós aqui da região, o turismo de negócio de São Paulo que vem a Caxias, normalmente 90% ele quer vinho nacional. E nós aqui da região é o contrário, 90% quer vinho importado. Olha isso. Então a gente foi se moldando, tentando agradar a todo mundo. E foi fazendo esse trabalho de formiguinha, lento, sempre no mesmo lugar, abrindo um espaço novo, aumentando um pouco, com cuidado. Entende? Mas sempre teve um relacionamento bom, boas parcerias, né? E isso ajudou, incentivou a ir. Sem dúvida nenhuma. Hoje eu tenho o conceito que eu falo para os meus colaboradores todo dia, toda hora. Nós temos que trabalhar com as nossas mãos e com as mãos dos outros. Perfeito. É fundamental trabalhar com a mão dos outros. Senão a gente fica sempre no mesmo lugar. Tem umas lições Com aí bem 2 importantes. braços, tu fica no mesmo lugar. Agora, com muitos braços. Muito bem. E a gente faz esse papel ao contrário também, porque nós somos distribuidor aqui na região da Xandão. Um exemplo da Xandão, de outras. Temos outra distribuição. E a Xandão, o que a Xandão quer? Ela não tem braço, ela não quer braço, ela quer os nossos braços. Então, a gente, dentro da nossa capacidade, dentro da nossa equipe, a gente faz os braços para Xandão. Muito bem. Na sua opinião, é melhor o vinho importado ou nacional? Porque, Bom, olha... Eu vou te dar um exemplo que eu falo para todos os cantineiros. Eu não vou dizer nunca, porque a palavra nunca não existe. Mas, onde eu vou, eu tomo vinho nacional. Uau! Onde eu vou, restaurante, o pessoal sabe. Onde eu vou, vinho nacional. Vou numa janta, vinho nacional. Eu tenho 2 turmas de amigos que eu fico levar o vinho sempre nacional. Sempre. Não quer dizer que o vinho importado é ruim, não, mas eu tenho que dar o exemplo. Até porque quem viaja, por exemplo, para qualquer país da Europa, vamos pegar a Europa, Chile também é assim, Argentina é assim. 90% dos vinhos desses países são do próprio país. E 10% é dos outros países. Talvez menos do que 10%. É claro que o Brasil tem uma história curta de vinho, o trabalho de todo mundo vai fazer evoluir essa questão. Mas eu ainda quero ver cada vez mais o vinho nacional crescer, porque tem potencial de crescimento. Muito bom. Estamos chegando no final, seu Júlio. O senhor quer deixar uma mensagem? A gente escolheu, né, ele convidou
por realmente, né, sua força, o que o senhor representa aqui, não só em Caxias, em toda a região e fora da região, com, né, todo o seu trabalho, mas também como exemplo de determinação, exemplo de uma pessoa que foi atrás dos seus sonhos, trabalhou muito e trabalha muito. Que mensagem que o senhor gostaria de dar para encerrar, incentivando não só jovens, né? Eu acho que em algumas fases da vida pode ser que, como, né, o senhor aconselha, pode mudar. Se não está feliz, mude, né? Então, que mensagem o senhor deixa para a gente dar um encerramento aqui a todo mundo que nos acompanha? Bom, obrigado pelo convite novamente. A mensagem que a gente poderia falar 2 horas de mensagem, mas não é bom falar muito porque é muita diferença de cabeça. De qualquer maneira, é tudo aquele negócio de determinação, raça, vontade de querer levantar com disposição. O cara que não levanta com disposição tem que descobrir por que não está levantando com disposição. Perfeito. Porque a coisa melhor do mundo é sono. Dormiu bem, está disposto para o dia seguinte. Para dormir bem, tem que estar bem no dia anterior. Perfeito. Então, tu tem que entender essas coisas para poder acontecer esse equilíbrio aí. E faz o que gosta, trabalha, seja ético, correto, total. E um agradecimento especial para os nossos colaboradores. Perfeito. Estamos hoje com Maristela Tomasi Chiappin. Olá, tudo bem? Olá, que satisfação estar aqui no Pode Ir Além e falando um pouquinho da trajetória na educação. Exato. Eu iniciei, então, a minha trajetória na caminhada da educação aos 17 anos de idade, quando eu concluí o magistério. E eu recebi o convite para dar aula numa escola, para coordenar uma escola de educação infantil de uma conhecida, ou para empreender. E aí, aos 17 anos, eu iniciei empreendendo. Emancipei o contrato de locação, abri minha primeira escola de educação infantil, já foi no meu nome, então imaginem, aos 17 anos, um contrato de locação em São Pelegrino, o custo que significava e o compromisso. Então, mas tá aí uma trajetória muito bacana e trazendo benefícios para a nossa cidade, para a educação como um todo, porque a proposta inicial a gente da escola já foi esta, de fazer sentido o aprendizado, de ir além e fazer diferente. Então, a escola já veio com esta proposta de... o nosso slogan sempre foi: aqui se leva muito a sério quem leva a vida brincando. Foram 15 anos só de educação infantil, para depois irmos para o ensino fundamental e o ensino médio. E nessa trajetória de 15 anos, nós dizíamos que as crianças aprendem muito brincando, mas que tem que haver seriedade nas brincadeiras que são propostas. Verdade. E por isso, aqui se leva muito a sério quem leva a vida brincando. Então, Muito lindo. tem dado um resultado bem bacana. E eu percebo que, naquele momento da decisão, a única forma que tinha era ser forte. E tu foste, né? Tu foste ao encontro dessa força interior para achar recursos e para poder mudar a realidade. Exato. E é necessário, sim, coragem. Eu penso que, inclusive, hoje, se eu puder falar para quem pensa em empreender, é isso de correr riscos calculados. Bom, na pior das hipóteses, eu vou perder isso, mas eu vou ter a satisfação de ter tentado. Muito lindo. Vamos um pouquinho mais para o passado? Vamos lá. A gente sabe que as crianças se apoiam em vínculos seguros para poder ir além, para poder aprender, para poder se dedicar. De quem que a Maristela aprendeu? Com quem que a Maristela aprendeu a ler? A Maristela aprendeu a ler numa escolinha do interior, lá em Conceição da Linha Feijó. Eu até hoje ainda moro no interior, ainda pertence à Conceição da Linha Feijó. Numa classe multisseriada, onde ficava de 1º a 4º ano junto, na época ainda era série. 2 alunos de 1ª série, 3 de 2º, porque no interior não eram muitos alunos. E foi assim até a 4ª série, quando daí, a partir do 5º, eu começava a estudar, então, no SEM, vir para Caxias, né? Porque no interior a gente falava assim, vou para Caxias, como se nós não estivéssemos na cidade. E nessa trajetória também tem algumas dificuldades bem significativas, como, por exemplo, ter que fazer 1 quilômetro a pé para pegar o ônibus. E, além disso, para vir estudar no Cristóvão, que era onde eu vim a partir do 5º ano, essa estradinha de 1 quilômetro era estrada de chão. Então, outras dificuldades também passadas era ter que ir com um calçado até próxima parada, colocar num saquinho plástico, colocar o calçado limpo para conseguir pegar o ônibus com uma apresentação adequada para entrar na escola depois. Dificuldades que talvez as nossas crianças e os nossos jovens não passem hoje. Não. E talvez a gente tenha que resgatar isso com as nossas famílias e com os nossos estudantes, da importância que tem a dedicação para o estudo e da seriedade que é isso, e do quanto a educação é o que de fato pode
mudar a realidade de todas as pessoas, né? De forma pessoal e consequentemente, do entorno. Então, para ver que o esforço pessoal de cada um e a valorização que é dada é decisivo para o resultado que nós vamos encontrar, né? Falando um pouquinho, então, do teu início, né? Falou que tu se emancipou, e aí foi a primeira escola, né? Que tu abriu, empreendeu. E quais foram os principais desafios, ou aquele desafio que mais te levou a suspirar e ter que repensar, olha, não, vamos adiante? O primeiro desafio foi toda essa questão administrativa, porque eu tinha todo o conhecimento pedagógico. Eu sabia como prof, terminei o magistério, como dar aula. Mas como organizar uma equipe, como vender um serviço, porque o serviço ele é intangível. Como que eu iria mostrar? Se eu for fazer um produto, eu consigo visualizar a caneca, por exemplo, mas eu não conseguiria ainda demonstrar tudo o que viria nessa proposta que era arrojada e que era diferente de educação, sem o bababibabu das cartilhas que nós tínhamos, porque eu vinha com uma proposta completamente diferente. Então, o desafio era do conhecimento para todo esse aspecto administrativo, da ousadia de uma proposta pedagógica diferente, porque todos os estudos comprovavam, a criança fala mãe antes de falar ave, que nós aprendíamos, o A de ave. Fazia muito mais sentido eu aprender a letra M da mãe que tem afeto do que um A desconexo. E vinha com uma proposta de ter sentido no aprendizado e no processo, então, de pré-alfabetização na educação infantil. Além desse paradigma também que precisava ser quebrado de que a gente não alfabetiza na educação infantil. Então, vinha contra a grande maioria das escolas que não, eles precisam brincar. E eu sabia o quanto a brincadeira precisa realmente, ela é salutar, no entanto, ela pode ter uma intencionalidade. Eu posso estar brincando de 2 feijão com arroz e dar uma ideia de quantidade. Exato. E eu queria, então, deixar isso claro para a sociedade como um todo, para as famílias, para os pais, a segurança de que os filhos seriam felizes, brincariam e iriam se divertir demais, mas iriam aprender. E aprender e entender, para não esquecer mais. Então, foram vários desafios, Ciane, de conscientização de famílias, de entendimento de todo o aspecto burocrático no registro de uma funcionária, no cumprimento de todos os aspectos legais da educação, da constituição de uma empresa, da questão trabalhista. E se eu puder deixar uma outra dica, fazermos parcerias sólidas. Quem me ajudou muito a entender todos esses aspectos foi o Sebrae. Entendi. Então, este buscar auxílio, olha, eu não sei fazer isso, mas eu quero fazer correto. Buscar parcerias sólidas também é um outro segredo de mercado para quem pensa em empreender de uma forma sólida. Na educação, acho que foi uma pioneira, né, na nossa região, a questão da inovação, as tuas redes de estudo, de ensino. Da onde surgiu essa ideia? E provavelmente enfrentou muitos paradigmas. Por quê? Nós temos uma sociedade que às vezes diz que a criança não deve ter muito contato com a tecnologia até uma certa idade. E a gente vendo que a escola, ela integra a tecnologia de uma forma diferente às vezes, mas ela faz a criança ter esse contato. Isso. E como é que surgiu a ideia? O que te levou, o que te inspirou a isso? A chegar num momento tão tecnológico hoje que nós temos na Rede Caminho? O principal motivo é que eu tenho um filho que agora é de 26 anos, mas que na época eu sentia que ele estava muito pronto para o uso da inovação e da tecnologia e que, no entanto, isso não era muito que permitido de uma forma saudável. Porque nós temos, sim, que perceber que é um caminho sem volta, mas é ensinar as nossas crianças e os nossos jovens a como utilizar isso em benefício próprio. E aí, vinham as propostas da educação tecnológica, ainda muito distante de Caxias do Sul e até do Rio Grande do Sul. Então, eu tomei a liberdade de ir a São Paulo, fui a Ribeirão Preto, fui para a cidade onde a Lego, da Dinamarca, tinha o seu escritório e a representação, então, aqui no Brasil. Com exclusividade, eu vim entender como isso seria oferecido dentro de um currículo escolar. Bom, como que eu vou abordar a tecnologia na educação infantil, como que eu vou abordar a tecnologia no primeiro aninho, no segundo aninho, em cada uma das séries. E aí eu percebi que fazia muito sentido, porque eles demonstravam, por exemplo, que eles, através dos conceitos das peças Lego, eles poderiam entender, vamos pegar a educação infantil, quando eles estudam o bairro, que é um conteúdo de educação infantil, eles poderiam estudar a pracinha do bairro, e ali fazer um carrossel, que normalmente tem o carrossel nas suas pracinhas, e ter significado. E se quem não tivesse na sua pracinha, saberia pelos parques de diversões, enfim. E eles já aprenderiam, numa educação infantil, o que é uma engrenagem, noções de velocidade, de tempo. Eu disse, gente, mas isso é conteúdo de ensino médio.
E eles entenderiam isso de uma forma lúdica sem ser um conteúdo difícil. Perfeito. Isso faz muito sentido. Fizemos, então, uma parceria com a Lego Education e trouxemos esses conteúdos e cada série abordava montagens de acordo com o conteúdo que eles aprendiam. E, gente, era, assim, fantástico de perceber. Assim, então, quem estava estudando lá em ciências, corpo humano, faria a montagem de um coração e entenderia a pulsação e o que significaria fazer uma cirurgia por vídeo, por exemplo. Olha só quanto Que tempo riqueza! na prática, porque eles teriam que fazer a programação disso. E aí, deu muito certo. Nós mostramos, porque o primeiro conceito, quando nós divulgamos em Caxias do Sul que faríamos educação tecnológica através da Lego, qual era o conceito que Caxias tinha de Lego? Peças para brincar. E aí surgiu, sim, a ideia de, não, agora eles não vão mais alfabetizar e vão brincar de Lego. Entendi. Teve que trabalhar com Foi preconceito. um grande desafio, exatamente, com o preconceito. E o reconhecimento, de fato, só veio quando nós trouxemos um título internacional. Então, os nossos estudantes participavam nunca com estudantes daqui do Rio Grande do Sul, acabavam competindo com outros estados. Vencemos um torneio de outros estados, assim como também veio uma conquista nesse final de semana. E fomos disputar fora do país e trouxemos um título internacional. E aí, Caxias começa a se dar conta, parece que antes o reconhecimento tem que vir de fora, Entendi. do que daqui, Olha que para lindo perceber, isso. pode ter fundamento ali. E aí agora a gente percebe iniciativas de outros locais, vamos oferecer uma oficina de robótica, vamos oferecer alguma coisa para que eles tenham essa noção. E na realidade, gente, todas as profissões passam hoje pela tecnologia, dei o exemplo de uma cirurgia de vídeo, mas vamos pensar que a profissão até de coletar as caixas dos lixos orgânicos seletivos precisa de uma programação para que aquele braço do caminhão vá até lá e faça. Então, independe de qual a profissão, se é na engenharia, na medicina, ou seja qual for, estes conceitos tecnológicos precisam ser utilizados. O meu sonho era fazer da educação um grande propósito, melhorar o meu entorno. Eu fiz Emaús aos 18 anos e a gente sonha muito em tornar o mundo melhor. A gente depois sai e diz assim, o mundo ali fora continua igual e nós queremos um plano de amor, aquelas coisas muito boas e próximas para todos, né? De muita igualdade, de coisas boas para quem nos cerca, para o mundo que nos cerca. Então, aquela Maristela só queria isso. Eu diria que eu continuo querendo a mesma coisa, porque eu percebo que nós temos um papel importantíssimo para tornar o mundo que nos cerca melhor. E nós temos um papel crucial, e principalmente nós mulheres. Por quê? Porque nós podemos, através do nosso jeito meigo, da forma de conduzir, transformar a sociedade como um todo. Então, eu diria, eu não imaginava que seria tão grande e que hoje já envolvendo a Serra Gaúcha como um todo. Mas eu imaginava, sim, transformar através da educação. Seja muito bem-vindo, Frei Jaime. Muito obrigado, alegria, Neuza, Ciane, bom estarmos juntos. Pelo jeito não é para ficar só aqui, tem que ir além, né? Porque o podcast é além, pode ir além, né? Então vamos além daquilo que está previsto, daquilo que os olhos alcançam. Eu sempre gostei de estudar. E a escola, Nova Palmira, aqui no interior de Caxias, a escola ficava 1 quilômetro e pouco. E a gente ia sempre de a pé, porque não tinha o meio de transporte. E o estudo sempre me moveu. E ir bem na aula, tirar notas boas, era sempre uma coisa bem parte da minha caminhada, da minha existência, né? Também eu acho que a gente deve muito daquilo que a gente é e daquilo que despertou em nós e continua despertando, devemos muito aos professores que nós tivemos. E aqui eu lembro a minha primeira professora, falecida, e ela era uma jovem dos 18, 20 anos, e ela saía de Galópolis com um jipe, ela dirigia naquele tempo, e imagina, e ela enchia o jipe, né, e nós entrávamos no jipe e tudo, ela transportava quem morasse mais longe, né. Puxa. Então, coisas que a gente vai aprendendo, também vendo, e quando o testemunho é dado, a gente grava muito mais. E ela nos desafiava. Eu lembro que eu queria imitar a letra dela. E um dia ela me disse, tua letra é mais bonita do que a minha. Puxa. E de fato, sempre letra, eu sempre me preocupo na escrita. Tanto é que as coisas mais profundas, no momento de uma criação, eu não posso digitar. Eu tenho que escrever à mão. Olha. Perfeito. Tenho que escrever à mão, porque daí me parece que eu estou tendo
o contorno certo, o lugar certo de cada palavra, eu visualizo de uma forma muito mais de dentro para fora do que simplesmente tu enxergar com os teus olhos, né? Um depoimento lindo, e a gente percebe, Frei, o vínculo seguro. As pessoas de fora são muito vínculo seguro também. Aquele que diz, não, vai, a tua letra é bonita, eu confio em ti, eu acredito em ti. É o mesmo papel que muitos freis têm na comunidade. Sim, interessante, Neuza e Ciane, como o líder hoje, quem está no papel de liderança, mesmo quem não se autodefine como líder, como o líder precisa ter determinação. Quando eu digo determinação, eu não estou dizendo que vai deixar de ouvir as opiniões, não vai trabalhar em cima de um consenso, mas como o líder precisa dizer, não, vamos que vai dar certo. A gente não sabe bem por onde, mas nós estamos nos movimentando. Perfeito. Então, isso eu acho que é o nosso papel e é o meu papel também, de acreditar que vai dar certo. Por que eu vou temer erros? Porque os erros fazem parte, né? Às vezes um erro te ensina muito mais do que 1000 acertos, né? Então, bom, resumindo, eu acho que o estudo foi a minha ponte, o fio condutor da minha história, e continua sendo. Por causa do estudo, quando terminou em Nova Palmira o 4º ano, passei a residir em Galópolis com um casal de idosos para poder estudar. Em troca, eu cuidava da horta e limpava a casa. Quantos anos? Eu tinha 11 para 12 anos quando eu saí de casa. Nossa. E Nossa, com você é 14 eu já trabalhava, estudava à noite e trabalhava numa metalúrgica, como polidor. Olha, não Naquele sabia. tempo não tinha exaustor. Então imagina, tu entrava de uma cor, saía de outra. Mas esse olhar de cuidado, ele já existia na adolescência, no menino? Sim, eu sabia que a minha vida estaria direcionada naturalmente por ajudar. E eu não tinha muitas pretensões assim, vou ser um profissional de sucesso. Não, eu pensava muito mais. E aí eu passei a morar em Caxias e passei a morar justamente no bairro Rio Branco, próximo à Igreja dos Capuchinhos. E em seguida, com 15 anos, eu já era catequista. Nossa. Então foi tudo muito cedo esse engajamento. E quando eu vi, eu estava no seminário. Então entrou para a religião, para a igreja, através de ser catequista. De catequista, e porque quando eu saí de Galópolis e vim para Caxias, eu fui trabalhar na editora São Miguel dos Freis. E vendo o testemunho dos freis, foi aí que eu entendi que eu quero ajudar. Olha aí, o jeito capuchinho é um jeito bonito de ajudar. E aí que deu o encontro com as... Lindo. E eu nunca tive dúvidas. Quando eu fui para o seminário, eu sabia que não tinha volta. Que eu ia seguir em frente, né? Minha história é isso. Eu me sinto uma pessoa leve. Não vivo para mim, embora tenha o meu autocuidado muito sereno, né? Não me chamem para ficar de noite e de madrugada fora de casa, que eu não vou, se eu fujo de festa às vezes também. Cuida da alimentação, que Cuido eu sei. muito da alimentação. Não come em todos os eventos que vai. Não. Para Isso evitar a também. alimentação, preocupado. Eu acho que é isso, não é uma questão de estética. Não, é autocuidado. É uma saúde que tu tem que manter. Né? Caminha Perfeito. também. Caminho todos os dias. Caminha todo dia. Parabéns. Todos os dias. Eu demorei um pouco para voltar, mas agora a minha meta é 5 quilômetros e pouco por dia. Nossa. Instalei um aplicativo que conta os passos, conta também quantos degraus eu subo. E isso tem me ajudado. Eu coloquei como meta 7.000 passos, que equivale a 5,5 quilômetros. E tem dado muito certo. Eu levanto antes das 5 para poder caminhar. E sábado e domingo também, eu levanto antes das 5 e vou caminhar, não tem intervalo. Isso ajuda, então. Ajuda muito, muito, muito. Se sente mais disposto. Muito mais disposto, e eu acho que o teu corpo, o teu organismo, o teu físico, ele fica mais harmonizado. Tu sente mais uma harmonia do próprio corpo. Quais são os próximos projetos, Frei? Eu acho que nós teríamos condições e também diante da necessidade urgente, nós, assim como temos a rede Mão Amiga de escolinhas, nós poderíamos ter a rede de clínicas de idosos. Uau. Uma rede. Existe já um grupo pensante que está se encontrando e vendo, né? Porque essas normas são bem exigentes, rígidas, né? Sim. Mas eu acho que nós poderíamos, em Caxias, ofertar espaços com um preço módico,
Que consigam ser que- bem cuidados. E com que preço sejam bem barato. cuidados, num preço baratinho, porque nós não abriríamos um negócio. Nós não temos como missão o lucro. Precisamos dar conta da sobrevivência, da gestão. Então, eu acho que a questão idoso não dá para a gente esperar muito para começar a agir, né? Por isso que já estamos, então, com essa equipe pensante, que eu estou Que bem ótimo. animado de poder ofertar uma vaga com um valor módico. Mas não começou o Mão Amiga seu trabalho de caridade. Acho que eles vêm desde lá do seminário. Ah, sim, sim. Antes de constituir o Mão Amiga, como é que o senhor ajudava, né? Porque a gente já sabe das histórias, mas a pessoa acaba não contando como é que chegou essa ajuda, como é que o senhor acabou se ligando a ela. Mas até a criação do Mão Amiga, como é que o senhor conseguia se dividir, ajudar tanta gente? Como é que era a procura? Como O é que é a meu história? tempo, eu administro muito bem meu tempo. Eu sou de uma disciplina de tempo bem... Tanto que a agenda é lápis, que eu sei também. Ah, sim, eu não quero agenda eletrônica, porque se falhar... Agora, na minha agenda física não falha. E tudo a lápis, porque eu gosto de apagar o que não vai e não riscar. Ótimo. Então, Legal. Bem. eu gosto de ter A tudo organizado. flexibilidade. E estar bem organizado, né? Muito bem organizado. E isso dá... tu não tem que ficar te enrolando. O fato de caminhar cedo já te dá uma disposição. É verdade. Tu já está acordado, tu não voltaria para a cama, Uhum. né? Tu já sente vontade de ir fazer, né? Perfeito. Claro, eu tenho que confessar que no meio desse universo todo, a minha mesa não fica arrumada como deveria ser. Mas eu acho que mesa excessivamente arrumada também não tem graça, né? Não, é verdade. Perfeito. Eu tenho que ser trabalhada. a minha bagunça na mesa, mas eu entendo essa bagunça. É eu sua sei onde que ela organização, tá, né? sua forma de se organizar. Sim, daí eu sempre digo, ó, se eu tiver que ficar arrumando mesa, eu não trabalho. Eu prefiro trabalhar e depois, claro, de vez em quando a gente coloca tudo em dia, né? Exato. Mas Muito bem. eu acho que é um jeito de viver, né? Um jeito de viver muito tranquilo também. E eu gosto da palavra dinâmico. Escolheu o seu jeito Sim, e assim se sim, construiu. Sim. E depois, a maturidade te ensina muita coisa. Por exemplo, Bom, a maturidade, uma coisa que a maturidade me ensinou é assim, ó, vai dar certo. isso aí eu me lembro muita fé, né? Vai dar Olha certo. o registro da fé que ele coloca, Sim. é uma fé além, né? Vai dar certo. Pode não dar no formato que eu tinha pensado, mas vai dar certo. Bom, se vai dar certo, não tem por que eu me preocupar. O que o senhor sente de prestar todos esses atendimentos, 30 mil atendimentos em Caxias, que sei que tem outras cidades, como Flores da Cunha, com o Conviver, o Recanto também, a gente sabe o quanto que, né, ainda não está concluída a obra. O que o senhor pode dizer de ajudar tantas pessoas, né, desde a criança que não tem escola, e não é dar a escola, né, é fazer com que o pai possa e a mãe trabalhar, auxiliar, né? Como é que representa isso, né? Porque é um número estrondoso, é o maior assistencialismo que nós temos na região. Sabe que o quantitativo, ele não me atrai tanto. Eu não gasto muito tempo dizendo ou pensando, nossa, a gente faz muito. Eu sempre pensei no Mão Amiga como o Mão Amiga ser capaz de amenizar o sofrimento. Só que como o sofrimento está crescendo, o Mão Amiga teve que crescer também. E tem que continuar crescendo. Porque senão tu vai cuidar daqueles que já estão sendo cuidados e não vai acolher esses novos que estão descuidados, né? Descuidados. Então, o sonho do Mão Amiga crescer não é porque ele tem que crescer só para se sobressair dos demais. Não, ele cresce porque cresce também o desejo de ajudar. O desejo de ajudar. Colocações de quem reflete, né, Frei? Nós poderíamos ficar muito tempo aqui conversando, mas estamos já no nosso horário. O que o senhor quer deixar como a última ideia para as pessoas que vão nos ouvir? Eu gostaria de dizer que vale a pena e como vale a pena gostar de viver. Depois, desafios sempre vão ser degraus e não impedimento, vão ser degraus. E degraus sempre faz com que a vida seja dinâmica e a gente evolua, né? Evolua. Mas também eu gostaria de dizer assim, ó, a espiritualidade faz parte da nossa existência. Nós somos, Teilhard de Chardin, um francês, diz, nós somos seres espirituais numa experiência humana. Mas no final de tudo, nós seremos somente espirituais. Somente espirituais. Então, que a espiritualidade possa fazer parte do cotidiano.
que é o Ladir Brandalize, um jornalista, comunicador, cidadão caxiense, professor, músico, cantor. Nossa, é uma história muito legal que nós vamos poder conhecer aqui hoje. Então, quero agradecer a tua presença, obrigado por aceitar participar do nosso projeto e estar conosco. Que bacana, que projeto maravilhoso, gente, né? Parabéns, buscar o que faz a diferença, né? Buscar pessoas, de repente, que se destacam e eu agradeço por terem visto isso em mim, né? Nem sempre a gente consegue ver, a gente sempre está esperando fazer mais ou buscar mais ou surpreender mais e até se surpreender a si mesmo, né? Porque isso é importante, né? A gente precisa vibrar com o que a gente consegue e quando consegue, precisa ser agradecido por aquilo que aconteceu, né? Nós morávamos, eu nasci no interior do município chamado São Jorge, que pertencia à Nova Prata, e numa capela chamada Paiol de Pedra, perto de Paiol Queimado, veja bem o nome das capelas ali, né? E pensa no interior do interior, a gente só escutava, conhecia os vizinhos, pais e coisa assim, e o nosso falar era muito forte. E a gente ia para a cidade, falava muito forte, e falava terra mesmo, terra, areia, e falava essas coisas, e as pessoas diziam, e aí colono grosso, bem naquela época de colono grosso, e a gente passava a negar as nossas origens, então, assim, mas por que eu sou assim diferente? Por que eu não sou que nem os outros que falam português correto e tal? Por que eu tenho esse sotaque forte? Por que eu tenho... A minha família é italiana? O que é isso pra mim, sabe? Eu não entendia. Por que são diferentes? E aí eu tinha vergonha até da minha história ou de falar no dialeto, que na época se chamava dialeto, porque as pessoas riam da gente. Na sala de aula também, o nosso sotaque forte, sempre, as pessoas riam. Então a gente passava a ter vergonha de uma coisa que devia ter orgulho. Puxa, eles vieram lá do além-mar, nossos antepassados vieram da Itália, pensa, largar tudo, eu chego a me arrepiar, largar tudo e ir à procura de uma vida melhor. De matar a fome, literalmente, de se mover. A vida é movimento, se mover. Por que eu fico lá que a Itália estava toda difícil, muitos filhos, as famílias, pouca terra, muito gelo, muito frio, muita pobreza, muita guerra e tudo mais. E eles disseram assim, nós queremos vida, nós queremos ir à América, nós vamos buscar a cucanha que prometiam, né? Esses foram os nossos antepassados. Por que ter vergonha disso? Eu devia ter orgulho. Mas como eu não entendia, as pessoas me questionavam, me falavam, colono, não sei o quê. Eu ficava triste. Aceitava e me escondia. Evitava de falar. Tinha vergonha. Evitava de falar. Com o tempo eu fui cantando e gostando das canções que cantavam nos filós, e aquilo fazia parte de mim, aquela musicalidade. Aí eu cantava, a minha mãe é viva, graças a Deus, tem 85 anos, tem uma voz de primeira, e ela cantava Sul Castel de Mirabel, que é uma canção que depois, mais tarde, eu vim gravar. Sul Castel de Mirabel, de Mirabel, é uma giovane que canta. E aí nos filós, um fazia a primeira, outro fazia a segunda, e quando alguém cantava meio desafinado, fermete, que te falso. Eles entendiam de música, e daí eles sentiam quando estava fora, fermete, que te falso. E aí a gente foi pegando aquilo viveu, tudo isso, né? Eu tenho uma filha maravilhosa, que eu acho que a Neuza não conhece, mas a Ciane ela conhece. É inteligente, ela se chama Bianca. Ela se chama Bianca. E eu tenho um orgulho tão grande dela. E ela é minha amiga. A gente não se vê como pai e filha, por mais que a gente seja, mas, tipo assim, é minha parceira. É uma parceira de viagem, de aventura, de pagar mico, de tomar vinho. Toma vinho. Aos 16 anos, nós tivemos que emancipar essa criatura. Temos que emancipar, porque ela é do mundo. E ela passou, enfim, no vestibular muito importante, né? E ela precisava morar fora. E nós tínhamos que emancipar para ela poder morar. Questão de aluguel, um monte de coisa. 2 anos que ela está morando fora, com 18 anos, ela disse assim, pai e mãe, eu quero fazer uma dupla diplomação em Grenoble, na França. Nós ficamos se olhando. Vai lá. 18 graus de miopia. A nossa filha é especialíssima, é albina. Ela é cabelinho branquinho, ela é albina. Você não conhece ainda, Neuza, mas um dia você vai conhecer. Ótimo. Ela é albina, 18 graus de miopia. E ela nunca enxergou o quadro negro. Nós compramos um tablet, alguma coisa, ela fotografava o quadro negro e traz aqui.
E, no entanto, ela passou em primeiro lugar em engenharia elétrica da URGS, e daqui a pouco ela fazia dupla diplomação em Grenoble, na França. E você diz o quê? Meu Deus, eu não vou dar minha filha. Não. Vá! E me leva junto. Mas conseguiram dar asas para ela. Ela foi, tô arrepiado de novo. Ela foi. E de lá, eu sempre me lembro fazendo um vídeo, ela disse assim, eu tô aqui, aqui se chama Rabot, que é onde fica perto da Bastilha. A Bastilha aqui é onde as resistências das guerras da França, disso, daquilo, tô aqui em Grenoble, não sei o quê. Eu disse, eu quero ir pra lá. E fomos atrás dela 2, 3, 4 vezes, sei lá, ela ficou 2 anos e meio, e ao se formar, veja que ela puxou muito pra gente esse lado de não se acomodar, Claro. de não ter rotina, da gente querer ir além. Ir além. Olha que Ir lindo. além. Que lindo. E ela disse, tá, eu me formei, estou me formando aqui, pai, mas eu quero fazer a conclusão do curso em Genebra, na Suíça. Eu digo, hã? Dá pra ver, é vizinho aqui, a França e a Suíça é perto. Vá. E aí lá vai ela, né? Ela conheceu um bambambam lá e tinha um laboratório que era modelo no mundo lá em tecnologia em Genebra, e ela conheceu essa pessoa, um dos donos, num simpósio, num seminário que ela participou lá, e ela chegou perto e falou com ele, disse assim, nós não temos estagiários lá, nunca tivemos, mas por que não também, né? Uau. Vamos marcar uma entrevista lá. Aí foi ela, e aí aquele pontinho branco lá, numa mesa enorme, um puxando uma conversa em francês e ela respondendo, puxando em inglês e ela respondendo, outro puxando em italiano e ela respondendo. Eu digo, quem é? Que legal. Quem é? E daqui a pouco ela disse, não, nós te queremos. Lá vai, né? E aí, vá com a documentação nas autoridades suíças, negaram o visto. Puxa. E ela me liga, pai, perdemos. O que vamos fazer agora? Negaram o visto. E eu estava aqui, nesse momento, trabalhando na Câmara de Vereadores, assessorando, enfim, um vereador, por uma questão política que eu gostava e tal, né? E eu disse, não. Agora chegou a vez do pai aqui agir também, larguei tudo, peguei a estrada, disse, me encontra em Veneza. Perfeito. Agora tá emocionante. Ótimo. Mas me encontra em Veneza, e eu estava com o processo da cidadania abandonado lá há anos, né? Que já que a gente tem direito, por que não fazer, né? Claro, com certeza. Eu pego o processo embaixo do braço, ela me encontrou em Veneza e nós fomos no Comune, aonde descobrimos, enfim, que a nossa família tinha origem, se chama Arcier, província de Belluno, na região do Veneto, né? Do lado de Feltre, de Bassano del Grappa, de Treviso, toda essa região aí. E chegamos lá e disse, nós queremos ser italianos. Perfeito. Nós queremos ser italianos. E encaminhamos tudo, ficamos quase 3 meses por lá, e eu e ela, daí sim, pensa em 2 malucos juntos. Nós caminhamos e a gente quis entender quem nós éramos. Aí toda a italianidade e tal. Nós subimos e descemos trilhas e lugares aonde descobrimos, mas vou falar no italiano, que no Veneto, né? Ma Valtteri che sei di qua. Per l'amor di Dio, dizemi, di dove che abitava i Brandalisi qua? Dove cazzo fuori i posti che abitava i Brandalisi? Oh sì, là sopra il monte, case Brandalisi a Pinissuno, che sta là, è anche distante, ma sopra il monte lá, E vamos atrás. Bianca? E junto. Vamos. Eu e ela subindo, vai descobrindo, chegamos lá, achamos casa Brandalisi e entendemos quem éramos e saímos de lá com o passaporte e com a identidade italiana, sentindo italianos. Faça mais do que te faz feliz. Faça mais do que te faz feliz. Há muito lixinho aí, sabe, que a gente vai dando prioridades nas nossas vidas. O que te acrescenta? Faça mais do que te faz feliz, cara. Daqui a pouco a gente vai envelhecendo e diz assim, meu Deus, o tempo passou. Pois passou, mas daí não viveu? Viva! Faça mais do que te faz feliz. Esquece o resto. As pessoas tóxicas também, vai deixando um pouco de lado. Elas vão ficando no caminho também, né? Claro. Te aproxime de outras. Né? Então é isso, faça mais do que te faz feliz. Bem-vinda, Natália Rosa. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui contando um pouquinho da minha história, um pouquinho da história do Bento e do Joaquim. E, na verdade, todo mundo me pergunta o que aconteceu que os meninos nasceram tão cedo, né? Durante a minha gestação, eu descobri um câncer de tireoide. E
por conta de hormônios de gestação, enfim, ele começou a crescer muito e começou a comprometer outras estruturas, então chegou num ponto que a gente teve que operar, né? Então, eu operei no dia do meu aniversário, que foi dia 3 de novembro. Nossa. E eu disse assim, não, se Deus me deu essa data é porque deve ser um bom sinal, né? E aí, 15 dias depois, eu entrei em trabalho de parto prematuro. Uau. E aí, foram 17 horas de trabalho de parto, tentando segurar os mocinhos lá dentro, né? Mas não tinha jeito. Eles, eu digo que desde da barriga, eles já estavam destinados, eles já sabiam o que eles queriam da vida deles, né? Então, aí eu ganhei os meninos, eles, obviamente, foram direto para a UTI, né? Sim. Eu lembro que quando eles nasceram, né? O Bento, que foi o primeiro que nasceu, que o Bento quis nascer primeiro, né? Eu digo, o Bento já era apressado desde a barriga, né? e aí eu nem cheguei a vê-lo, porque ele já nasceu meio roxinho, então ele até tem um Apgar bem ruim, enfim, porque ele já foi imediatamente entubado, né? E o Joaquim nasceu já chorando, não precisou de ser entubado na hora. E eu lembro que o meu esposo disse assim, tu não vai acreditar. E eu lá, né? Meu Deus, o quê? Ele não tem uma perna. O que aconteceu? Ele tem cabelo. Eu disse, pra mim, gurias, o dia mais difícil da minha vida, o dia mais triste da minha vida, foi o dia que eu tive alta. Porque eu fui embora sem bebês e sem barriga. Uau. Muito difícil, sim. Muito difícil. E eu lembro que eu cheguei em casa... Eu vou tomar uma aguinha. Bem tranquilo. Eu lembro que eu cheguei em casa e fui pra cama e desabei. E aí o meu esposo sentou na beiradinha da cama e ele disse assim, eu também tô destruído. Né? A validação do pai, porque ele também estava sofrendo. Perfeito, Imagina, né? perfeito. Mas agora, a gente não pode cair. Aqueles 2 meninos, eles precisam da gente. Que lindo. E aquilo foi assim, ó, o sacode que eu precisava pra, tipo, vamos lá, reage, mulher, porque tu não dá, agora não dá tempo, entendeu? Tu não tem tempo pra isso agora, pra chilique. E aí eu pensei, Deus, como eu posso ajudar os meus filhos agora? Rezando, mandando energias, tudo, com certeza. Mas o que uma criança precisa? De leite materno. Então, eu vou ser a maior produtora de leite materno possível para eles. E assim eu fui. Então, no meio daquele tumulto todo de UTI, de filho, um dia tá bem, outro dia não tá bem, porque quem vivencia uma UTI sabe os horrores, né? Porque é bebê que não consegue resistir, é o teu filho que uma hora tá aprontando, daqui a pouco é o outro. E assim, é uma roda gigante, não é nem roda gigante, é uma montanha-russa de emoções. Tu vai de manhã, tá tudo bem, tu chega de noite e tu é, tipo, meio que convidada a te despedir do teu filho. Uau. Porque o negócio tá trash. Tu não teve tempo ali pra sofrer, tu teve que ir à luta. Eu não tive tempo. 85 dias de UTI. E aí, depois da UTI, eles já estavam uns boloto gordinho, né? Eles tinham um apelido de bolotos, porque eles já estavam com peso pra ir embora. Mas eles esqueciam de respirar. Puxa. Aí a gente ficou mais 25 dias morando dentro da pediatria do hospital. Os dois saíram juntos. Saíram juntos, ainda bem. Era só o que eu pedia. Ai, Senhor, não me libera um e deixa o outro. Porque daí como é que faz com o coração da mãe, né? Sim, é difícil. Daí então a gente morou 25 dias lá no Hospital do Círculo. E também, né, a gente vivencia um monte de coisa, né? Mas enfim, tudo é aprendizado, né? Ótimo. E aí eu fiquei em casa 2 semanas. Nessas 2 semanas, o Joaquim, e o Bento menos, mas o Joaquim, se desorganizou muito, muito. E aí eu disse pra minha mãe assim num dia, mas meu Deus, esse guri parece que tá assim porque eu tô em casa. Daí a minha mãe disse assim, claro, tu nunca tá em casa. Quando ela disse isso, parece assim que uma chave caiu. E eu pensei, gente, os meus filhos estão se acostumando com a minha ausência, não com a minha presença. Olha que forte isso, que Isso interessante. doeu tanto. Eu pensei, não quero pagar esse preço. E aí, então, eu já vinha trabalhando, estudando com aromaterapia. Porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, eu sempre gosto de aprender, sabe? Sobre espiritualidade, sobre práticas integrativas. Eu gosto muito disso, de energia, essa coisa holística. Né? Tu abria vários caminhos. Eu abria vários caminhos. E aí, sempre foi assim, eu sempre gostei disso. E aí, então, eu conheci a aromaterapia e aí eu disse, mas aí eu via algumas coisas que, pra mim, não estavam corretas. Né? Não tô aqui pra julgar ninguém, mas eu vi algumas coisas que eu disse, mas assim, eu acho que não é legal. Eu acho que eu preciso estudar. E aí eu disse, então vai ser a aromaterapia. Porque eu já tinha me encantado, já tinha visto, já estava usando neles, inclusive, né, para questões de sono, principalmente.
E aí começou aí o amor, né, essa paixão pela aromaterapia, né, por essas práticas integrativas, né, Legal. o reiki também. E aí então estamos nesse projeto novo, né, focado então no ciclo materno e infantil, né. É focado no ciclo materno-infantil. Sim, para dar esse apoio realmente às mães atípicas. Se eu pudesse dizer uma coisa é que o autismo não é o fim. O autismo é só um diagnóstico que vai te levar para um mar de possibilidades, que os filhos de vocês são perfeitos, que eles podem sim ter uma vida o mais normal possível, mais cheia de bem-estar, né? Que eu acho que isso é o principal, mais cheia de felicidade. E que é possível viver no autismo de uma maneira leve. E que a aromaterapia pode ajudar muito nisso, né? Dando essa força para as mães. Tá? Era basicamente isso. E que se vocês precisarem se reinventar profissionalmente, não tenham medo. Muito sabe? bem. Vamos com coragem, porque é preciso. possível. É possível e é preciso. Pelos filhos da gente, a gente adquire forças de onde a gente sequer imagina que a gente tenha, né? Muito